A paz de Jesus, o amor de Maria, a graça e a força do Espírito Santo, a força de Deus nosso Senhor, a graça de Deus, o poder e a força do Espírito Santo esteja no seu coração, na sua casa, na sua vida e na sua família. Hoje nós iniciamos mais um programa Levanta-te com este tema do Evangelho de hoje. Tudo que fizerdes a um destes pequeninos é a mim que o fazeis, diz o Senhor no Evangelho de hoje. Vamos pedir ao Senhor a sua graça sobre nós, a sua força e sua luz, pela graça e força do Espírito Santo. Amém? Vamos iniciar o nosso programa Levanta-te com o sinal da cruz, o sinal da nossa fé. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Recorramos a Maria, aquela que vem interceder por nós neste dia, e que suas graças e suas bênçãos possam estar presentes sobre nós, entre nós, em nossa casa, em nossa vida e nossa família. Amém? Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, pois, com igual confiança, vós recorro à Virgem das Virgens, e gemendo sobre o peso dos meus pecados para os seus pés, não desprezeis ouvir-as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir, propício de me alcançar que vos peço. Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua vida, seu coração. Vamos meditar a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, a tomar a sua Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, versículo 31, versículo 31, do 31 até o versículo 46. Amém? Vamos escutar a palavra do Senhor. O juízo final. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se assentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizerdes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e a seus anjos.
Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que não deixastes de fazer. Foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando foi que te vimos com fome, com sede, nu ou preso, e não te servimos? Esta palavra, esta pergunta vem ressoar aos nossos ouvidos. A pergunta de Jesus. E ele nos perguntará: quando que não te servimos? Nós perguntamos ao Senhor. E ele nos responderá: quando deixastes de fazer estas coisas. Esta palavra ela vem ressoar aos nossos ouvidos, muitas vezes um sentimento de culpa, um sentimento de que nós não fizemos a vontade de Deus. E muitas vezes não acolhemos o seu pedido. E esta palavra ela vem ressoar aos nossos ouvidos a graça de nós ajudarmos aqueles que precisam. Ajudarmos aqueles que mais necessitam de nossa caridade. Os 3 pontos desta quaresma vêm nos ressoar aos nossos ouvidos novamente. Penitência, jejum, oração e caridade. 4 pontos fundamentais do tempo da quaresma. A caridade que nós podemos fazer. A oração que podemos exercer. E o jejum que nós devemos cumprir segundo as nossas possibilidades de saúde e que a nossa saúde permite. Estes são os pontos mais cruciais, ou seja, mais fundamentais para nós vivermos a quaresma neste tempo. E para que nós possamos nos voltar o nosso olhar para Jesus. Existe um dos domingos da quaresma em que as imagens são cobertas, as imagens das igrejas são cobertas, os crucifixos, as vias sacras e todas as imagens de nossas paróquias, de nossas igrejas, um domingo da quaresma, ela é coberta. E nós nos perguntamos o porquê. Para nós olharmos para nós mesmos, mas também para nós revisarmos o nosso interior e tirarmos a distração do visível para olhar o invisível, que é a nossa alma, o nosso coração e a nossa vida, o nosso interior. A quaresma, ela vem para que nós possamos, no dia do domingo de Páscoa, na noite do sábado santo, dar glórias a Deus pela
ressurreição de Cristo, que vence o pecado e a morte e nos dá a glória de ser o Cristo glorioso e vencedor da morte e do pecado. Que as graças e as bênçãos de Deus, a força e o poder do Espírito Santo, a força de sua palavra, a força da sua verdade e a bênção e a graça de Deus estejam com você, na sua casa, na sua vida e na sua família. Amém? Vamos para o momento de oração e pedir as graças e as bênçãos de Deus na nossa vida. Amém? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus amado, Deus bendito, nós vos pedimos a graça de poder fazer aquilo que nós desejamos fazer, que é o jejum, a caridade, a esmola e, sobretudo, estarmos sempre em comunhão contigo. Dai-nos, Senhor, a graça de revisarmos a nossa vida, o nosso interior, a nossa alma e o nosso coração para vivermos bem a Páscoa da ressurreição, porque é o Cristo que ressuscita entre nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Que as graças e as bênçãos de Deus, a força e o poder do Espírito Santo, a força de sua palavra e força da sua verdade, e a bênção e a graça de Deus estejam com você na sua casa, na sua vida e na sua família. Amém? Que Deus seja providente de sua vida, a luz, a força do Espírito Santo esteja com você na sua casa, no seu coração, e que você possa viver plenamente esta quaresma em espera da ressurreição de Cristo no tempo pascal. Amém? Eu faço um convite especial a você, que você se prepare para que um dia após o encerramento do tempo pascal, nós vamos iniciar aqui o cerco de Jericó, logo após o domingo da Santíssima Trindade. E que a graça do Espírito Santo possa estar com você, pois um dia após o domingo da Santíssima Trindade, nós vamos iniciar aqui o cerco de Jericó, pedindo a quebra das muralhas de nossa vida, de nossa família, de nosso coração. Se prepare para este momento de graças no cerco de Jericó, que será realizado um dia após o domingo da Santíssima Trindade. Amém? Que Deus seja providente de sua vida, as graças, as bênçãos de Deus possam te alcançar, na luz, a força do Espírito Santo esteja na sua vida, sua casa e seu coração. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. A paz de Jesus. Salve Maria Santíssima.